Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta 16. Senhores, uns recadinhos muito rápidos aqui. E-mails para heavymetapauper@gmail.com. O meu Twitter é @ifportelada. E hoje eu estou com dois convidados aqui, o Álvaro França, do Mind Gears, e o Igor Coelho, do... Caralho, peraí que teu canal é difícil. All Eyes on Me. All Eyes on Me? Ah, pode crer. É, a letra do Tupac, MTG. All Eyes on Me, MTG. Exatamente, eu não vou cortar isso, ficou sensacional. All Eyes on Me, MTG, do canal do YouTube. Fala aí um pouquinho de vocês, galera. Beleza, meu nome é Igor Coelho, sou de Brasília, tenho 26 anos. Comecei a jogar Magic faz uns 3 anos e curti muito esse TCG. Já jogava TCG há muito tempo atrás, mas o Magic eu achei um TCG mais completo que eu já joguei. Meu nome é Álvaro França, eu sou criador e único editor, por enquanto, do blog Mind Gears. Eu comecei com esse blog aí mais com a intenção de escrever para jogos de estratégia no geral, né? Mas eu acabei focando muito no Magic agora, porque é o único jogo que está me dando tempo para jogar de verdade, de acompanhar. Eu jogo Magic desde 1998, então eu tenho 22 anos aí de Magic nas costas. Comecei lá na época que estava lançando Saga de Urza, mais ou menos, né? Mas como as coisas aqui no Brasil eram um pouco atrasadas, aí a loja da minha cidade também era cidade do interior, eu sou de Campos do Goytacazes, que é interior do estado do Rio. Lá as coisas chegavam um pouco tardias, né? Então meu primeiro contato com o Magic foi com quarta edição, que era uma edição que a única edição que tinha vendendo na loja, que era da minha cidade. Eu tô aí morando agora em Goiânia, Goiás, mas eu nasci lá em Campos, que é no interior do Rio de Janeiro. Morei na capital do Rio durante um tempo também, conheço bastante gente lá. Comecei a jogar Pauper aí mais ou menos uns 8, 9 anos atrás. Mais ou menos quando a maioria das lojas começaram a implementar algumas variantes do Pauper no físico, né, fora do mall. E tô aí até hoje. Hoje eu tô focado bastante no Pauper e eu tenho escrito eu só tenho conteúdo escrito por enquanto, né? Já tenho em mente fazer podcast, vídeo, etc. Mas são planos para 2020, por enquanto eu tenho só escrito mesmo e minha escrita toda focada no Pauper. Bicho, 8, 9 anos atrás jogando Pauper, imagina o preço das cartas que você não comprou, porque tem amigo meu que começou há 3 anos e comprava tudo por centavo, saca? Hoje já é tudo 2, 3 reais. Na época que eu comecei, a intenção era realmente buscar um formato que era mais acessível. Na época eu tinha pouquíssimo dinheiro para investir no Magic. Eu sempre tive pouco dinheiro para investir no Magic, né? Então eu buscava sempre build que fosse mais budget, mais baratinha. E eu vi que o Pauper estava crescendo em popularidade e o preço ainda era baixo, né? Então eu entrei no formato porque era um formato de baixo custo. E realmente as cartas que hoje custam algumas dezenas de reais aí, ou na época não custava nem centavos. Eu entrei nessa também, era mais barato. Nossa, cara, vocês falando isso me lembrou o Monarca, que há 2 anos atrás era centavos. Aí o pessoal descobriu essa mecânica e agora tá, sei lá, 15 reais, 20. Eu comecei a jogar Pauper em 2018, então eu já peguei o boom, saca? Eu já peguei comprando preordem de 20 contas. Então é triste. É triste. Ainda é mais barato que jogar qualquer outro formato, mas eu gostaria facilmente que fosse mais barato. O negócio é que não tem reprint de várias cartas, né, cara, antigas assim. A gente sonha ainda com aquele produto Pauper um dia, talvez um Duel Decks, sei lá, Burn vs Water. É meu sonho. Eu acho que tá perto isso, na verdade, né? Porque eu acho que a ideia, quando eles fizeram essa integração do formato físico com o digital, era meio que inserir isso aí na comunidade física, né? Então, imagino que produtos voltados só pro Pauper não estejam tão longe da gente agora, não. Resta sonhar. Teve aquela entrevista do Gavin com o professor da Tolarian Community College, acho que foi ano passado, que ele falou que ia ter produto Pauper. O problema aqui pra gente é caro, mas lá na gringa você consegue montar um deck físico muito barato. Então, não sei como é que eles iam tentar monetizar isso lá pra fora. Eu também não imagino como é que eles vão fazer ainda pra poder tornar isso interessante pro público e para eles também, né? Porque a Wizard também tem que fazer trazer algum produto que seja interessante para eles também, né? Mas eu imagino que seja uma coisa que vai melhorar um pouco da nossa pool de cartas aí ultimamente. A gente tá vendo que principalmente depois que integrou o formato físico com o digital, né? A gente tá notando que tem alguma entrada de cartas no formato que antigamente não jogavam Pauper porque não tinham um release oficial no mall, mas que agora
faz parte do formato e que estão subindo de preço cada vez mais, né? Mas eu imagino que essas cartas, principalmente, são cartas que estão bem cotadas aí para vir num release. Provavelmente numa edição paralela, não deve vir realmente numa edição cronológica que afete o T2, etc. Mas deve entrar aí numa edição paralela similar ao que é o Modern Masters, Eternal Masters e essas outras edições aí. Não sei, talvez no futuro um Pauper Masters aí pra gente aumentar o estoque de algumas cartas que agora estão bem difíceis, né? É isso aí, galera. Depois dessa pequena introdução e vocês conhecerem um pouquinho dos nossos convidados, bora falar de meta, galera? Bora. Pauper Challenge do último dia 15, foi o domingo. A gente não teve mais tanta surpresa. O top 8 formado por basicamente 3 decks com Affinity entrando de safado. Boros Bully campeão. Qual a opinião de vocês sobre esse meta, esse top 8 aí do último challenge? Nossa, top 1 e 2, né, Boros Bully. E teve um bocado de fada ali, eu acho que o Bully se aproveitou muito bem disso. Eu acho que o meta tá meio que trabalhando já para uma convergência que já está se construindo desde o banimento do Arcos Astrolabe até agora, né? A gente está vendo aí que está crescendo bastante o número de URs no formato. Pelo próprio resultado do último Nacional Pauper que a gente viu aí, apesar de ser um evento físico que tem um pouco de divergência do mal, a gente já viu que o deck tem um potencial muito bom. A inclusão de Tragic Lesson foi muito boa no baralho, eu acho que isso aí deu um gás na lista que estava um pouco por baixo enquanto o GSK ainda estava dominando. Mas eu acho que agora o meta está trabalhando um pouco mais naquele ciclo do Boros com o Stomp Tron e fazer esse giro da roda aí. Quando o Tron começar a dominar um pouco mais do metagame, os URs e os Stomps dão uma segurada. O Stomp até um pouco menos agora, porque o Tron tem a mecânica do Ephemerate com o Dignitário. É muito fog, né? Muito fog, então os agros acabam não se aproveitando tanto assim do fato do Tron ser um pouco mais lento. Mas o R ele consegue lidar bastante com isso e o match assim, não é extremamente favorável pro R, mas é um match que dá pra jogar pau a pau. É diferente de você jogar com agro que tem absolutamente zero respostas pra um loop que o cara pode fazer e ser recursivo todo turno. E agora o R também tá com o seu próprio loop, né? Muita gente jogando de Mystic Santuário. A gente teve 2 decks com Mystic Santuário no top 8. Foram 3 URs, mas 2 usando. E a gente tava falando até com o Igor um pouquinho mais cedo em off, a gente vê que é uma build um pouquinho voltada pra jogar contra Tron, né? Que ambas tem Exclude de main deck, 4 Exclude de main deck, e é uma carta que joga muito contra Tron. Você consegue anular uma ameaça rápido, assim, um Drifter, que vai dar vantagem de carta, e comprar carta, assim a carta se recicla. Nossa, Exclude é um counter sensacional contra Tron. Eu acho que dos counters o Exclude é o melhor, porque é o card... O que manda na match é o card advantage, né? Então o Exclude é um counter que vai tirar um Muldrifter seu, vai tirar um Lamog, uma Wall e vai te dar um draw ainda e ficar à frente em um draw é bastante coisa nessa match. Sem contar que no R também o Exclude ele tem a diferença de que ele consegue dar counters que a fada não consegue, né? Porque como a curva do Tron é um pouco mais alta, 4, 5, 8, quando é no caso do Lamog, a fada fica um pouco fora da curva ali. Ela consegue pegar um prisma, pegar um mapa, às vezes mais bem acertado para evitar a curva colorida ali do Tron, mas o Exclude acaba conseguindo pegar essas cartas que são problemáticas para o R no late game e que o R realmente fica dependendo muito da Counter Spell ou do Deprive para poder bater em cima do que realmente pega para ele ali no jogo mais longo, né? A fada pega Ephemerate também, né? E uma coisa curiosa no R-Scred é porque agora que eles estão usando 4 Miscreants e a Fairy Sea, além das Miscreants, então ele consegue curvar bem essas fadas, anulando um prisma e depois anulando flickers, porque a quantidade de fadas parece que aumentou no deck, né? Antigamente não era esse tanto de fada. Os decks estão jogando com menos Delver, né? Pelo que eu tô vendo, e que é um fator um pouco diferencial no match contra Tron. Que você ter lá um drop 1 para encaixar o ninja no 2 é bastante requisitado na match, mas em compensação eles estão jogando com essas cartas de drops menores e são fadas também, né? Então dá uma segurada bastante no efeito da Spell Stutter. Nenhum deck do top 8 tinha Delver. A gente tem mais pra baixo na lista alguns URs com Delver, mas os 3 UR que fizeram top 8, nenhum deles tá rodando com Delver. É uma carta que particularmente eu não consigo abrir mão. Eu gosto muito do Delver, pô, é sensacional. Mas vamos ver o que o meta se desenrola aí, se de fato a versão dominante vai ser esse UR Fadas ou se ainda vai ser uma coisa de algumas semanas a galera adaptar para mais uma lista.
Fora um pouquinho dos bullies e dos UR feio, UR fadas, a gente teve 2 Trons no top 8. E chocando um pouco as pessoas, a gente teve um Tron bichão, né? O Temur Tron. E o Tron, Snow White Tron, aquele Tron do Milovbo, que joga com os bichos brancos, Esse Custódio Squire, o anjo. O Custódio Squire, exatamente. E o Lone Missionary, e tem até Prismatic Strands de sideboard. Aham. Esse Tron que tá em terceiro lugar gerou muita curiosidade no pessoal, porque quando saiu esse top 8, ninguém sabia qual era a versão do Tron, né? Então o pessoal viu o Boros Bully em primeiro e segundo lugar e ficou pensando, caramba, esse Boros Bully ganhou de Tron. Aí depois que saiu a lista que o pessoal viu que era o Temur Tron. Aí fez mais sentido as coisas. O Boros, ele tava até, assim, bem posicionado no meta quando a gente considera que esses Trons não são convencional, né? Porque o W... ele é bem mais parecido com a versão convencional do Tron, que leva só a Mnemonic, o Jinhov, etc. Mas o outro Temur, ele tem um pouco dessa deficiência do controle no mid e no late game, né? Ah, sim, é porque ele não consegue, como eu tava falando aqui, ele não consegue dar fog, né, no Bully. Então o principal plano do Tron contra o Bully é o fog. Então se ele não tem esse plano, o Bully consegue executar o plano certinho dele e acaba levando vantagem na match. Exatamente. Ao contrário esse Tron do Entropy, eu tava testando ele nas ligas, eu joguei várias partidas com esse Tron dele, eu achei bastante forte, inclusive, esse W dele. O Custódio Squire, ele tem uma partida incrível contra o R-Fadas. E esse Tron, ele tá ficando, assim, até bem usado agora. Se você for olhar, o Wizard começou a publicar agora na semana uma sequência de listas que não fizeram 5-0, né? As listas que fizeram 4-1 ou 3-2. E dentre essas listas tem algumas cópias desse Tron que é mais voltada para essa interação com o Custódio Squire. Pode ser que daqui pra frente essa lista comece a dividir um pouco do meta do Tron com a versão convencional dele. Pode ser. É uma versão de Tron que parece que se adaptou ao novo meta, né? Tá com Exatamente. bastante fada. Eu tinha, inclusive, conversado com alguns jogadores de Tron, da galera que foi jogar o National Pauper de Tron, muitos estão debandando e indo para outros decks, porque o R não é uma match fácil, e agora com a interação de Místico Santuário a todo vapor, começou que acabou ficando ainda mais difícil, né? Então, talvez o Tron comece a se achar em essa nova shell aí, o W, para poder tentar fazer frente ao novo meta que está se formando. Assim, esse novo Tron, esse W, eu não sei se ele é novo, acho que já existia antes. Me falaram que é uma lista do Milovbo. Aí o Entropy adaptou um pouco pro gosto dele, mas enfim. Essa lista ela não usa várias cartas como Teachings, ela usa mais... A Cantrip que ela usa, acho que é Deep Analysis, e o resto é um monte de criatura de valor. Aí ele vai jogando, ele vai cuspindo valor em cima do R-Fadas, e o R-Fadas não consegue aguentar o tanto de valor que esse Tron joga. Ele sobrecarrega o Fadas. E ele tem acesso ao loop também para lidar com os outros agros, né? Então ele joga com 4 Dignitary, joga com 3 Ephemerate, 3 Ghost Flicker. Então, apesar da ausência do Moment Spice, que é o que segura às vezes o match ali contra os agros que são mais rápidos, tipo Stomp e Affinity, ele ainda consegue se virar bem, ganhando vida, fazendo um jump block aqui e ali, e consegue no late game locar você de novo com o Stonehorn. Ele tem a ausência de Moment Spice, mas o Lone Missionary vai segurando a partida até ele conseguir curvar o Rinoceronte. Finalizando o top 8, a gente teve um Affinity. Vocês acham que foi muita habilidade do jogador ou é um deck que pode voltar a aparecer aí nos próximos dias? Cara, eu gosto de Affinity, velho. Eu acho que é um deck que sempre tá ali botando medo em você, sabe? Você nunca tá seguro contra uma Affinity, velho. É um deck agro que é um combo também e é bem difícil jogar contra Affinity. Eu acho que o Affinity, o principal fator dele ser um diferencial no meta é justamente ele conseguir fazer um pouco de tudo e conseguir se virar bem com esse pouco de tudo, sabe? Ele consegue fazer draw quando ele tá lá mais zicado ou mais fludado, ele consegue executar um draw grande, comprar 2, comprar 3, 4 no mesmo turno. Ele consegue ficar lá no top deck pra combar também. Se você tá com a Tog na mão e top deck com fling, você já pode fazer no mesmo turno e matar o cara, às vezes numa surpresa. Ele consegue fazer o agro mais rápido também, largar uma mão mais ofensiva no início do jogo e só bater. Eu acho que ele tem acesso a bastante coisa e o fato dele ser multicolorido também dá um acesso a um side muito bom. O meu problema com a Affinity é que eu acho que ele só joga quando ele não tá sendo tão esperado. Se de repente o Affinity virasse o deck número 1 lá no Goldfish, acho que ia demorar uma semana e todas as cores iam ter hate pra ele. O azul ia estar com a null de side,
o branco com Fragmentalize, ia ter Ancient Grudge, Gorilão, e aí todo mundo ia conseguir passar por cima. É verdade, é um deck que apanha muito pra hate, mas assim, se tu tá jogando de Affinity, tu tem que ter ciência que você vai jogar contra esse hate, né? Tu tem que estar preparado contra esse hate. Assim, é que nem Boros contra Boggles, o W Auras, GW Auras. Você joga de GW Auras, você sabe que vai ter muito hate, então você tem que se preparar pra esse hate. Eu acho que quem tá jogando com esses decks aí estão geralmente preparados pra esses hates, né? É normal. O Affinity, assim como o Bunny, né, ele tem essa característica meio Glass Canyon, que uma carta em específica no side pode simplesmente acabar com o seu plano de jogo inteiro. Mas é aquela coisa, quando esse deck fica muito sumido, acontece esse efeito surpresa aí, né, que o cara tá lá jogando, tá vendo que o meta não tá tendo muito Affinity, o cara que provavelmente participou do challenge jogou algumas ligas durante a semana, viu que, tipo, o número de Affinity tá muito menor, apesar de que nas ligas as pessoas jogam com decks mais rápidos e acaba que no challenge ele escolhe outras listas, mas o cara que tá acostumado no metagame que não vê Affinity, ele vai jogar esperando que não encontre nenhum também. E aí ele, às vezes, joga com side meio desguarnecido contra Affinity, pega um de cara e aí o Affinity consegue se aproveitar disso. O Bunny acontece a mesma coisa, né? Ele fica lá meio dormente no meta um tempinho e vira e mexe aparece 2, 3 no top 8 de surpresa. Verdade, é bem assim mesmo. Até IRL jogando na loja, jogando campeonato físico, é assim. De repente aquele jogador que faz 3 meses que não pega o burn aparece e passa o carro em todo mundo. Exatamente. Finalizando um pouquinho a parte de meta, a gente fazer uma leitura rápida aqui dos decks que foram mais jogados. O Burn foi mais jogado no campeonato com 11 players jogando de Burn. Em segundo lugar veio o Bully com 10 e o Tron com 9 players. Só que dentro do top 32, o deck mais jogado acabou sendo o R, com 6 players dentro do top 32. Exatamente. Acho que isso aí é um comportamento um pouco típico, né? Porque o número de Trons nos últimos eventos estava bem grande. Se a gente olhar lá o evento, por exemplo, do dia acho que dia 1º de dezembro, no dia 1º de dezembro teve o playoff, né, no mall, e aí o Tron foi o segundo deck mais jogado, tinha 16 cópias do Tron de 124 plays, o deck mais jogado foi o Boros Monarca. Acho que uma resposta clara aí a essa vantagem que o Tron tira do meta foi a entrada desses URs que conseguiram um pouco de corpo também, tanto com o Mystic Sanctuary quanto com o Tragic Lesson. Então, nossa, interação que tá muito forte, por sinal. Tá muito forte. Eu joguei até contra um UB essa semana, que rodava essa mesma interação do Mystic Sanctuary contra o Tragic Lesson e foi bastante complicado. Uma match bem sensível. Qualquer errinho seu ali pode te custar a match inteira. Assim, ao mesmo tempo que a gente fala que tá forte essa interação, não ao ponto de banir a interação, algo assim, como claro fosse que a interação do Gush com o Foil, não, tá longe disso. Eu acho que tá uma interação bem justa, mas tá forte, tá legal, levantou o deck. É uma interação que tá mantendo o deck no meta, é uma coisa que não é, tipo, extremamente absurda, precisa banir, precisa sair do meta, é chato, não é isso. É uma interação que mantém o deck consistente contra os outros decks que estão no metagame. Mas é uma coisa que, como a gente teve essa mecânica implementada há pouco tempo, agora que a gente está começando a ver o resultado dessas listas de verdade. Então acho que isso aí foi uma resposta meio clara. Aí o Tron, os últimos resultados também indicaram que o R-Scred estava bem no meta, então foi uma coisa que, assim, eu não esperava que tivesse tantas cópias do R-Scred no top 8, mas eu já esperava que alguma tivesse lá. Falando nessa questão de dominância, tem um outro assunto que eu queria tratar hoje também. Até conversei com os meninos quando a gente estava decidindo sobre o programa, que é a questão do banimento. Ontem, dia 16, segunda-feira, a gente está gravando isso terça-feira, saiu lista de banidos restritas e algumas pessoas aí na internet estavam esperando que o Tron fosse ver algum banimento em relação ao Tron. Muitos comentou o banimento de Ghost Flicker, banimento das lendas do Tron, mas a gente não teve mudanças. E, inclusive, o dia que eu chamei o Álvaro para gravar foi o dia que eu li o artigo lá no Mind Gears. É meio uma tradução, comentário do artigo do Pauper Wave que eu comentei aqui semana passada. Então eu queria saber a opinião da galera também. O que vocês acham de banimento? O que vocês acham do No Changes? E se vocês acham que vai ter algum banimento nos próximos meses aí pro Pauper? Olha, eu jogo muito de Tron. O deck que eu venho jogando esses últimos 4 meses tem sido Tron. E, sinceramente, é um deck forte, é um deck que tá abusando ainda daquela interação com Ephemerate, Muldrifter, Stonehorn, mas eu acho que não chega ao ponto de tomar um ban ainda. Eu sei que muitos jogadores que jogam mais de Tron, que são mais experientes, por exemplo, o Hellsal, que vive chorando pra banir o Tron,
Mas eu não vejo por esse lado, sabe? Eu acho que dá pro meta se adaptar enquanto o Tron, tipo, o R-Fada está se adaptando aí pra poder combater o Tron. Eu acho também que o caminho certo não seria banir as cartas do Tron, porque é um arquétipo muito legal pra jogar no formato, sabe? E eu acho que, de repente, criar mais cartas para combater o Tron, umas cartas verdes mais fortes, de repente, eu acho que esse seria por aí o caminho mais certo. Não banir o arquétipo ou algo que enfraqueça ele. Mas também não ficaria triste se banisse, tipo, Ephemerate ou Flicker. Então, eu fiz como vocês comentaram aí, né? Eu escrevi um artigo a respeito disso. Foi uma tradução meio comentada, com um pouco lá do ponto de vista brasileiro também, que o nosso metagame é um pouco diferente, né? Sobre essa questão de banir ou não banir. A Wizards já está há um tempo já com esse mesmo critério para banimentos, né? Que ele olha para os números, olha lá e vê se tem um deck que está dominando muito. Se o deck passar daquele número lá, é sinal de que ele não está saudável para o formato, e aí é um ban certo numa carta-chave do baralho, né? E eu acho que não pode ser muito assim. O Pietro comentou isso no artigo dele no Paper Wave, e eu fiz o comentário reforçando o que ele falou também no meu artigo, que os banimentos eles têm que começar a acontecer com uma visão mais longa do formato, uma visão de longo prazo. Não adianta você banir uma carta hoje querendo tirar um deck que teoricamente é prejudicial ao formato, se você não sabe ou não está considerando como que o formato vai ficar depois desse banimento. Acho que se você bane uma carta hoje para levar o metagame para um estágio que é igual ou pior do que o que está hoje, eu acho que não vale a pena, não é sentido. Mas aí o que tanto o Pietro comenta lá quanto eu comentei também é que a Wizards ela não está muito preocupada com o Pauper hoje, ela está mais olhando para o formato para apagar incêndio, por assim dizer, né? A comunidade dá uma chorada, grita, o Alex Uma, que é um dos caras que ficam mais à mostra aí nessa questão de chorar por banho, etc. É um cara que tá sempre comentando de banimentos em praticamente todos os artigos dele. Ele também já cantou um ban pro Tron aí. E a Wizard fica preocupado com essa agitação da comunidade para calar meio esse fuzuê aí de ban, eles dão um banimento na carta que estão pedindo. Foi o que aconteceu aí com o Arcus Astrolabe. Eu não sei se ainda, não consigo decidir bem claramente se o Arcus Astrolabe ele realmente era tóxico pro formato ou se era uma carta que podia ficar mais um tempo para esperar o formato se adaptar. Eu acho que agora com essas interações do Mythic Sanctuary com algumas das instantâneas que a gente está vendo aí, Project Lesson, The Private, etc., poderia dar uma mexida no baralho também, mas eu acho que estava cedo para executar esse banimento. Esse banimento foi executado aí com esse mesmo critério, era tipo para meio que calar a comunidade mais do que para realmente trazer um formato que seja mais interessante. Acho que o Igor falou aí muito bem de trazer coisas pro formato que ajudem a combater o meta. Eu acho que é o caminho que a Wizard deveria trilhar agora, né? Lançar cartas que realmente são interessantes pro Pauper, não só para os outros formatos que já são corriqueiros para a empresa. Se trouxesse umas cartas que realmente sabem lidar com as interações do Tron e que sabem lidar com algumas das ameaças que aparecem no metagame aí, talvez não tenha essa necessidade tão grande de ficar banindo cartas com tanta frequência. A gente tá aí num ano que a gente teve o quê? 3 ou 4 banimentos? Foi mais ou menos isso, né? Uns 3 banimentos no ano. Foi bastante. Esse foi o ano, assim, que baniram mais cartas do Pauper há muito tempo. Eu acho que, assim, o Pauper ele passou um tempão sem banimento nenhum e num ano só a gente baniu uma cacetada de cartas de uma vez só. Só lá na Blue Monday foram 3, né? Que acabaram meio que respingando em 3, 4 arquétipos diferentes. Foi uma coisa que não acontece no Pauper, nunca aconteceu em momento nenhum. Já aconteceu, assim, de banir uma carta que é extremamente problemática, tipo o Peregrine Drake era na época que ele jogava no Pauper. Mas, assim, várias cartas seguidas é uma coisa que nunca aconteceu. Eu acho que essa mentalidade aí de bans é uma coisa que está se aplicando no Pauper de uma maneira muito errada. Eu acho que isso aí está até sendo aplicado com quase os mesmos quesitos nos outros formatos, porque a gente está vendo aí que tem os outros formatos também estão recebendo tantos banimentos quanto o Pauper hoje. É isso que eu falo, esse ponto que você tocou em quebrar um arquétipo por conta de um banimento, por exemplo, esse ban do Ghost, Daisy e Probe que teve, ele acabou praticamente com o arquétipo do Killfiend, né, que era um arquétipo super legal e acabou matando a pool de muita gente aí em casa, porque também acabou com o Bedelver, né, que era um deck, tudo bem, tem o Bedelver ainda, ele tá rastejando aí, mas não é a mesma coisa que antes, né.
Mas, assim, aí por isso que eu fico com receio de banir alguma coisa do Tron e acabar com o arquétipo Tron, sabe? Eu acho difícil, mas é uma possibilidade. Eu ficaria muito triste em perder mais um arquétipo, porque o Fiend era um dos decks que eu mais gostava de jogar com, e agora eu tô gostando muito do Tron também. Então, se eles matarem os meus 2 arquétipos que eu mais gostava, eu ia ficar bem, bem frustrado assim com o formato. Então, acho que eles não deviam seguir essa linha de pensamento, até porque muitas outras pessoas devem pensar assim, né? Por exemplo, quebrou também o Tribe, né? O W Tribe. Nossa, quebrou muitos decks aquele banimento do Daisy, Gush e Probe. E eu ia ficar muito triste se eles seguissem essa vertente aí de novo, de banir as cartas, quebrando arquétipos e desanimasse o pessoal mais do que animasse. Eu acho que a perda dos combos no formato foi uma coisa muito prejudicial, inclusive, porque hoje a gente vê aí que praticamente o único combo de verdade que a gente tem no formato é o W-Tribe, ele não é um arquétipo que tem muito jogo, né? Como o metagame fica muito ali em volta dos mid-ranges dos contras, o W-Tribe fica muito engessado. Então, acho que a gente ter um formato que não tem um combo ali pra controlar os outros tipos de arquétipo é complicado. E ter quebrado os 2 arquétipos que mais jogavam na época, que era o W-Tribe e o Zet Blitz, eu acho que foi uma coisa, além de precipitada, foi uma coisa bem prejudicial pro formato. Mais prejudicial se tivesse deixado as cartas no formato. Daí você vê a ascensão do Tron aí, que teve depois, e cara, você fica pensando, será se esse banimento... Não sei, cara, porque o Fiend e o W-Tribe, eles tinham uma match muito boa, né, contra o Tron. Eles meio que paravam o Tron no meta. O próprio Mono-U morreu também por causa disso, né, por um tempo, até relançarem a Mystical Sanctuary, descobrirem esse loop de Deprive e Tragic Lesson, o Mono tava meio embaixo. E são os decks que acabam parando um pouco o Tron, né. Então você vê o Tron agora em alta, de repente foi reflexo desses banimentos aí. A linha temporal foi mais ou menos. O Tron jogava, saiu lá... o banimento, saiu as cartas pro UB Delva, que na época não tinha o foil ainda, o foil recebeu um downgrade. O UB Delva começou a jogar bastante, baniram as cartas do UB Delva, o deck sumiu, o Tron voltou a acender, até que Arcos Astrolabe entrou no meta com mais força, o GSky acendeu ali com mais vontade e acabou tomando o espaço do Tron de novo. Baniram o Arcos Astrolabe, o Tron voltou a jogar mais um tempo. E a gente vai ficar nesse jogo de empurra, assim, vai deixar o Tron jogar, não vai deixar o Tron jogar, vai deixar o Tron jogar, não vai deixar o Tron jogar. Eu acho que se banir agora qualquer coisa do Tron vai ser pra realmente trazer um malefício pro formato. Eu acho que, assim, o formato ele tá muito concentrado nos contros no Tron. Acho que isso poderia realmente dar uma divergida. Mas eu acho que se lançassem cartas melhores, ou fizessem downgrade em cartas que hoje não são Pauper, seria mais interessante pro formato do que simplesmente banir a carta do Tron e tirar ele do metagame. A minha opinião sobre banimentos é bem conhecida. Eu sou contra banimentos, assim, pra mim é o último recurso que você tem que usar. É uma coisa muito agressiva, porque como o nosso jogo é físico, isso impacta de uma forma, assim, inimaginável em todo mundo que joga o jogo, que tem as cartas, que tem o material, né? Não é como se você pudesse fazer um patch, nerfar uma carta, mudar alguma coisa. Então não tem como pegar o papelzinho e a Wizard não tem mais a errata que ela tinha antes, que ela simplesmente mudava o texto de uma carta e você tinha que aprender que o texto novo não era aquele que estava escrito no papel. O Power Level errata que eles chamavam. Sobre adicionar novas cartas ao formato, para todo Alex Uma existe um Travis Norman. Eu gosto muito do artigo desse cara, ele tá falando sobre Pauper de vez em quando. E todo artigo dele, ao contrário do Uma, não é falando sobre tirar cartas do formato, é sobre adicionar. Então ele já teve um artigo que ele falava sobre Painlands, que defendendo o uso de Painlands, aquele land raro, um downgrade dela para comum. É um artigo que vale muito a pena ler, eu vou deixar até esse aqui na descrição. E o último artigo dele ele falou sobre 5 novas cartas que poderiam receber downgrade, cartas incomuns que poderiam virar comuns, né? Criaturas em sua maioria, 5 criaturas para o Pauper. Esse aí eu já discordo um pouquinho mais, porque tem realmente umas cartas muito fortes. Ele falou até do Monastery Swift Spear, né, que joga no Burn Modern. Mas é sempre legal a gente ver pessoas pensando um pouco diferente. Quando o Tron, algumas semanas, estava ganhando o Challenge 3 semanas seguidas, a gente só via as pessoas chorando. Banimento, banimento, banimento. E aí foi só dar um pouquinho mais de tempo pra galera respirar, que já tiraram o Tragic Lesson ali da pasta, botaram do lado do Mist Sanctuary, e o R voltou pra balancear um pouco mais as coisas. Eu acredito, inclusive, que se a gente tivesse mais players, talvez pro players e mais visibilidade pro Pauper, mais cabeças pensantes iam tirar até novas ideias da pool de cartas que a gente tem. Então, minha opinião, reforçando, banimento é último caso,
E quando for banir, tem que ser cirúrgico. Não precisava ter uma Blue Monday de novo. Pois é, eu acho que essa questão do banimento é exatamente essa mesmo. Tem que ser uma coisa assim, em última instância, quando não tem mais nenhuma coisa a se fazer no formato, não tem como mais fazer downgrade de carta, não tem como mais lançar nada, aí sim executar um banimento. Eu acho que executar o banimento do jeito que a gente está executando agora é praticamente tampar o sol com a peneira, né? Porque a gente corta um problema para nascer outro. É uma hidra. Cada problema que você corta nasce em dois. Então não adianta a gente ficar executando esses banimentos tão, assim, com pouco critério, né? Porque o critério que eu uso é número, como o Pietro falou lá, eu falei no meu artigo também, número só não basta, porque você seguir só número às vezes é incoerente, que é o que está acontecendo agora. A gente faz banimentos baseados em números, mas não tem coerência nenhuma, porque a gente sai de um estado do meta e volta para um estado que é igualmente ruim ou pior até, às vezes, em alguns casos. Então acho que a gente fazer downgrade de cartas ou lançar cartas novas, eu acho que vai ser o melhor caminho. Principalmente fazer downgrade, principalmente em terrenos, inclusive. O Eli, há pouco tempo, fez um artigo falando sobre algumas cartas que podiam receber downgrades, falou dos terrenos do formato, e no finalzinho ele fez uma pesquisa com uma lista de terrenos que hoje não são Pauper, mas que poderiam ser. Aí ele questiona lá os jogadores que leram o artigo dele, se eles concordam que aquela carta receber downgrade vai ser boa pro formato, ou se eles discordam disso. Acho que isso aí seria o melhor caminho. O acesso a cores no Pauper hoje é um pouco difícil, né? Talvez isso seja uma característica do formato mesmo, eu posso estar enganado. Mas eu acho que se liberar alguns terrenos que sejam melhores do que os terrenos que a gente tem hoje, que tornem o jogo um pouco mais dinâmico, né? Porque a gente tem muita lente quinta virada, muita lente que devolve lente para a mão. Eu acho que se integrar um pouco de terrenos que dê agilidade pro formato pode ser a saída, mais do que simplesmente meter a marreta aí na carta do arquétipo que tá sendo mais jogado. Aquele Astrolabe, ele deu gostinho pra comunidade, assim, pro Pauper, né, pros jogadores de Pauper, de jogar com 3 cores no deck, né, 3 mais cores, e a gente meio que ficou com esse gostinho na boca, né, porque depois que baniu o Astrolabe, voltou pra aquele Pauper de 2 cores, monocor. E assim, essas trilands, ou então algumas lands diferentes pro formato iam ser muito interessantes. Eu sou totalmente a favor disso, porque o Jeskai, o Grix, a gente teve o gostinho de ter esses decks, a gente gostou muito. Pena que assim, o Astrolabe realmente eu achava ele forte pro formato, a questão do draw e tal, mas tem uma landzinha que voltasse essas cores pro Pauper, essa diversidade de cores num deck, eu acho que ia ser bem bacana. Eu, pessoalmente, eu jogo bastante de 3 cores em outros formatos, né? Então, eu sinto falta disso no Pauper. Eu joguei uma temporada inteira, que eu acho que foi a temporada de 2018, ou 17, se eu não me engano, acho que foi 18. Joguei quase a temporada inteira de Grixis, peguei vaga pro Nacional de Grixis, joguei o Nacional de Grixis, mas eu sentia que não era o deck ideal. Porque eu jogava de Grixis Control, né? E todas as vertentes do Grixis Control que eu montava, era até uma lista do Raptor, que faz aí, ele tem já o costume de lançar algumas listas mais atípicas no metagame. Era uma lista dele que eu refinei e fiquei usando lá no metagame que era da minha região e usei no nacional, mas eu sentia que, independente da configuração que eu montasse na lista, ela ainda era um control que era pior do que o Tron. Eu sei que lista é essa, muito forte. Uma lista que era muito boa, ela te dava muito recurso, tinha acesso a interações em loop também, como o Tron tem acesso à remoção, a draw, a burn, a Mystical Teachings que fazia busca de algumas cartas no baralho. Mas infelizmente ela era mais lenta que o Tron, não adiantava, porque ela ainda era uma lista que tipo, tinha um monte de land que entrava virada, um monte de bounce land, e era uma coisa que deixava o jogo mais lento. Independente da configuração que eu montasse no baralho, ainda era um control que era pior do que o Tron. Então se a gente tivesse um pouco de acesso a esses terrenos que facilitassem a geração de cor em uma colopada de pelo menos 3 cores, eu acho que isso aí seria muito bom pro formato. Principalmente no caso daquelas lands que eu acho que era de Khans, que eram lands de 3 cores, né? Que eram as lands dos clãs de Khans, que era tipo Monastério Místico, que são lands que entram viradas, mas geram 3 cores diferentes. Essas lands aí, se elas viessem pro Pauper, eu acho que seria uma inclusão muito boa pro formato e ajudaria bastante, principalmente esses decks que são os contros que tentam abusar de uma terceira cor e os agros que hoje não abusam de uma segunda cor porque a deficiência de terrenos é muito grande. Com certeza. Imagina um Stomp com vermelho, você tendo acesso a Flaring Pain no site. Pois cara. O Stomp eu acho que seria o deck que mais ganharia com a inclusão de uma cor. Um deck agro, né? Que mais ganharia com a inclusão de uma cor. Porque o acesso ao vermelho
num deck verde é uma coisa tão clássica do Magic, sabe? A gente vê isso aí desde os primórdios do jogo, em todos os formatos, em todos os momentos, em todas as rotações, a gente sempre tem um deck que é vermelho e verde, que tem criaturas grandes, burns e remoções. É uma coisa que é sempre muito clara. E ainda tem acesso a essas cartas, como você falou, Flaring Pain, Red Elemental Blast, Pyroblast, sabe? E eu acho que isso aí é uma coisinha que falta no Pauper. Talvez seja realmente uma característica do formato não ter um acesso tão fácil a uma outra cor no deck agro ou uma terceira cor no deck, nos decks que são control e mid-range. Mas como a gente está num estágio que a gente está vendo que precisa mudar um pouco do pensamento, o acesso a uma terceira cor ou uma segunda cor não é uma ideia ruim, não. No artigo do Travis Norman, ele comenta um pouco sobre os Treelands. Ele defende uma ideia, e depois de ler eu acabei concordando, que os Treelands lá de Kansas, de Alara, eles iam fortalecer decks mid-range e controle, no caso Tron, até o Boros para splashar um Jeskai mesmo, mas eles não iam fortalecer tanto os decks agro, porque que a gente sabe que são fracos, são Pauper, né? E porque ele entra tapado, então ele não ia dar velocidade que um deck agro precisa, um Gru, por exemplo. E aí eu botei até aqui no chat do Discord para vocês darem uma olhada, vou deixar na descrição também. É uma carta teste que sai naquele Mystery Booster que eles estavam fazendo nas convenções e tudo mais, e que parece que a partir de março vai ser vendido. O nome da carta é Noxious Bio, é uma Dual Land Golgari, só que você vira, dá uma mana preta ou verde e ganha um Poison Counter. Se fosse 2 Poison Counters, eu acho que essa land ia ser perfeita pro Pauper, porque um deck agro não se incomoda de no quinto turno você já usou, sei lá, 4, 5 vezes, você já tá querendo matar o cara, e um deck controle não vai conseguir ter tanto benefício dessa land, porque vai abrir espaço para um Infect se tornar um deck dominante do formato, caso todos os Trons, caso todos os decks controles comecem a usar uma Poison Land aí. É uma ideia interessante, a Wizard já pensou nisso antes, visto que tem a Test Card no Mystery Booster, mas eu espero, de verdade, eu acho que o Pauper precisava era ter um pouquinho mais de diversidade nos decks. A gente teve esse gostinho com o Jeskai, como vocês falaram aí, teve esse gostinho com o Astrolábio, e quem sabe um dia a gente consegue aí de novo uma nova land para nossa pool de comuns. Nos quase 10 anos de Magic, eu acho que de Pauper no caso, né, eu acho que eu nunca fui tão feliz no formato como eu era quando eu consegui jogar com Arcos Astrolabe. Eu fiz várias builds diferentes, joguei um tempão com aquele Chromatic Black, que era um deck que tinha uma base preta bem parecida com o Mono Black, mas tinha acesso a outras cores para poder fazer um counter aí com algumas listas em específico. Tinha acesso a Weather Storm, tinha acesso a Scred, tinha acesso as cartas brancas que faziam interação com Arcos Astrolabe na época lá. Acho que nessa época aí que eu tinha acesso a várias ideias, que coisas que eu podia realmente pensar, tirar da cachola e implementar que ia dar certo, foi a época que eu tava mais feliz no formato. Foi um formato novo, né, cara? Foram meses que a gente pegou um formato do zero e brincou com ele. Basicamente foi isso. Como não podia deixar de ser, a gente já comentou bastante de lista, mas a gente tem que falar um pouquinho daquelas techs novas que surgiram na última semana. O que vocês acharam ainda das listas do último challenge? Teve o Memory Lapse, que foi eu não sei se eu tava usando o Entropy, tava usando o Memory Lapse? Eu acho que tava, né? Tava. É bem interessante esse counter novo aí que o pessoal tá usando no meta. Counter novo não, né? Já existe há muito tempo, mas o pessoal tá revivendo agora esse counter no novo meta. É interessante ele. E a lista do Tron que ficou em terceiro também, que é a do The Milkman, ele também usava um Karkan Shaman de main deck, né? Que também era e Golden Egg. Eram cartas que normalmente não estavam nessa versão do Tron, que ele conseguiu colocar com uma precisão meio cirúrgica ali nisso aí. O Karkan Shaman ganhou bastante valor com a quantidade de artefatos que ele tem, pelo que eu contei, que eu acho que são 26 artefatos, né? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, contando com as lentes que também são artefatos. 26 artefatos com o Klakan Shaman também, isso aí ajuda bastante, principalmente nas matches que ele tá um pouco mais devagar ali contra alguns arcos que são mais rápidos, como o Affinity, que é um dos que fizeram no top 8, e o Stomp, que estava bastante presente até um tempinho atrás aqui. Ele é muito bom contra o Hexproof também, né? Teve um em 11º. Teve um lá que ficou no top 16 aí. Teve 2 no top 16. Interessante. Isso. E ele também é bastante bom contra o Auras, que o Klakan Shaman vai fazer o trabalho que nenhum tronco vai fazer contra o Auras, que é simplesmente tirar o bicho de jogo. Foi bem interessante isso aí. Uma curiosidade também é que teve Slivers nesse meta.
Eu acho que ele ficou até bem posicionado aqui, ó. Ficou em... Qual foi a posição dele? 22, o Tel Cole de slivers. Ele tava com aqueles slivers que usa vermelho. Isso, os slivers agora tá jogando com essa lista aí com uma terceira cor, né? Eu achei bastante interessante. Acho que eu falei bastante de terceira cor aqui, então já deu pra perceber que eu sou bastante fã dessas listas, né? Mas eu vejo com bastante bons olhos essa lista, principalmente pelo fato de que esses flex que são vermelhos, eles entraram para corrigir uma deficiência dos slivers que já tinha, né? Principalmente contra o Tron. Os slivers contra o Tron, ele simplesmente não fazia nada quando ele era locado, porque o Tron ficava lá locando ele para sempre e ele não conseguia mais bater. E aí entrou com esse Blade Back Sliver que dá dano em jogador e dá dano em Planeswalker, que aqui no Pauper vai ser só em jogador, mas que já resolve aí um dos problemas que o deck tinha contra o arquétipo que estava até há pouco tempo sendo mais jogado, que era o Tron. Pelo menos no G1, né? Porque no G2 entra com o Hydroblast. Aí eu não sei como é que ele faz pra jogar em volta disso. Eu também não sei. Deve ser até por esse motivo que ele não foi tão longe, né? Ele chegou lá no top 32, né? Ficou em 22º, mas acabou não chegando muito pra cima. Eu acho que essa aí já é uma lista que é uma evolução da lista que estavam testando até pouco tempo atrás, que era a lista do Caleb, do que ele chamou de Turbo Slivers, né? Que era só RG. Que usava lá o Genhide pra poder acelerar as manas dele depois de fazer um lead ou depois de fazer um Windway, que facilitava ele castar todos os livros que ele comprava na mágica de uma vez só, e usava também esses fracos vermelhos, o que dava ímpeto o que dá dano no jogador. Que dá Provoke, né? Dá Provoke também, então usava também esse que dá Provoke, que também ajuda bastante contra outros arcos principalmente. Acho que das listas aqui desse último challenge, essas foram as que mais surpreenderam, as que foram bem, porque, olha, teve também Torch Resistance e Enchantment Prison, que é um deck focado em control de encantamento, né? Mas eles foram ali no top 64, ficaram lá embaixo. Mas são decks legais também de se ver no meta. Esse Enchantment Prison é um deck que eu tentei testar ele uma vez, mas eu não fui muito longe, porque me faltavam cartas na época, eu não tive muito tempo para poder correr atrás. Eu jogo o Pauper majoritariamente no físico, né? Então, se eu não tenho a carta, eu não uso, mas eu tenho hoje praticamente a pool toda do formato. Algumas coisas assim de decks que são menos jogadas eu acabo não tendo. Nessa época eu tentei testar esse baralho e ele tinha uma ideia muito interessante, que era até uma ideia que era bastante boa pra época do metagame que eu tava analisando. E é um deck que eu acho que apesar de não ser um deck muito bom e que não lida muito bem com o metagame, é um deck interessante. Senhores, Heavy Meta é o meta pesado, a gente tem que ter um pouquinho de metal. Vocês prepararam as indicações pra hoje? Cara, eu ouço muito Pantera. Eu acho que se encaixa como metal, né? Eu curto muito ouvir Pantera, velho. Pantera, aquele Cemetery Gate, acho bem maneiro. Que é uma música sensacional, seminal do thrash metal. Sim, sensacional. Eu gosto bastante de rock no geral, né? Eu sou um pouco menos da vertente do metal, eu gosto de bandas menos voltados pro metal, né? Que tipo Pearl Jam, Queen, um pouquinho ali de Van Halen, etc. Mas o que me marcou no metal aí na minha vida foi Iron Maiden mesmo, que é uma banda que é o clássico do metal aí, né? Todo mundo deve conhecer, e é a banda que marcou mais a minha época de adolescente, principalmente. Eu acho que o primeiro CD do Iron Maiden que eu tive acesso foi o Power Slave. Que apesar dele ter sido lançado lá em 1984, que eu não era nem nascido, eu só fui ter acesso a ele quando eu estava no ensino médio, que era lá em 2003, 2004 mais ou menos. Foi um álbum que, assim, eu escutei praticamente o meu ensino médio todo. Foi um presente de um amigo na época que curtia mais, que ele falou: não, cara, você tem que conhecer isso aqui, é bom, você vai gostar. E ele me empurrou lá o CD, na época eu não gostava muito, fiquei meio
deixei ele meio pegando poeira lá na estante durante um tempo, mas eu gostei bastante. Eu acho que o Powerslave tem ótimas músicas e é um álbum que marcou bastante aí minha época de adolescente. Eu admito que quando eu era mais adolescente, eu não gostava tanto de Iron Maiden. Eu comecei a gostar de Iron Maiden quando eu comecei a amadurecer e comecei a refinar um pouco meu gosto musical. Que na minha adolescência, eu admito que eu tentava ouvir só as bandas mais pesadas, porque era o que a galera ouvia e tudo mais. E o Iron Maiden tem uma parada mais melódica, as músicas têm mais significado, várias falam sobre história. Então, comecei a curtir Iron Maiden mais depois que eu fiquei mais velho, mas é sensacional. Banda Iron Maiden não tem nem o que falar. Eu passei a gostar bastante de Iron Maiden justamente por ele ser, tipo, essa banda que tem um pouco de história, sabe? Essa coisa mais melódica e tal. E como eu tinha uma influência muito grande de um amigo que já gostava bastante, eu toquei uma vez um CD e já gostei bastante na época aí que eu tava conhecendo ainda as músicas. Senhores, mais uma vez, muito obrigado pela participação de hoje. Foi um heavy metal sensacional, a gente teve bastante opinião aí. Vou pedir para vocês, mais uma vez, falarem aí um pouquinho do projeto, deixarem os links, deixarem os nomes, e a gente vai botar tudo aqui na descrição. Obrigado pela participação mais uma vez, eu sei que é difícil a gente chegar do trabalho e ainda trabalhar de novo com uma coisa assim de graça, mas é porque a gente ama, a gente adora fazer conteúdo e passar um pouquinho de informação pra galera. Não, então, pô, que isso, cara, desculpa nada, conteúdo pauper nacional é sempre bom estar incentivando aí, inclusive podcast, cara, eu acho sensacional o podcast e muito legal aí o trabalho que você tá tendo com isso, pô, parabéns mesmo. Eu tô criando um canal no YouTube agora, All Eyes On Me, MTG, eu tô postando umas gameplays lá mais de ligas, né, eu vou gravando umas ligas e vou postando lá no Magic Online mesmo. E eu tenho jogado muito de Tron, então se vocês quiserem ver umas matchzinhas lá de Tron, de repente eu tô pensando em gravar também de Bully, dá um pulinho lá no canal, de repente você aprende alguma coisa nova, me dá um toque também sobre alguma jogada e tal, e é isso aí. Então, eu tô hoje com um projeto só do meu blog, né, www.mindgears.tk, você vai ter acesso lá direto à página inicial. Hoje eu tô bastante focado em escrever só pro Pauper, apesar de que eu sou um amante de jogos de estratégia no geral, aí eu já andei escrevendo para outros jogos também. Hoje eu estou bastante focado só no Pauper, já escrevi alguns artigos lá e estou tentando fazer trazer esses artigos com mais frequência para a gente realmente fomentar um pouco dessa questão de produção de conteúdo no Pauper, que é muito importante para a gente aqui no Brasil. 2020 eu já estou planejando fazer uns outros projetos paralelos com o blog, né? Fazer um podcast, começar a gravar uns vídeos também no MOL. Vou pegar um pouco mais forte no MOL agora que eu tô bastante engessado, bastante tempo que eu não jogo. Mas o 2020 eu vou pegar com mais força, vou começar a fazer alguns vídeos e cola lá que vocês vão gostar. Sensacional, galera. Todos os links na descrição. Vocês podem deixar um comentário também. O Heavy Metal tá indo pro YouTube. Já faz 2 semanas que eu tô colocando conteúdo no YouTube. Eventualmente eu vou botar os retroativos, mas vamos devagarzinho porque dá trabalho. E é isso aí. Muito obrigado, galera. Até a semana que vem. Valeu. Valeu.